Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Reprograma Cast, o programa que veio para transformar você de dentro para fora, de fora para dentro, mente, corpo, espírito. Reprograma Cast veio para trazer informação de qualidade dentro de um mar de informações que você está acessando todos os santos dias. E eu hoje, no 8º episódio, número 8. 8 foi o Dia das Mulheres no mês de março. O mês de março, mês da mulher. Estamos na Semana das Mulheres, mas eu quero deixar bem claro para você, mulher, muito obrigado por trazer a vida para esse planeta Terra, porque se não fosse por você, não haveria nenhum homem na Terra. Mulheres, vocês são encantadoras, você é o lado forte deste planeta Terra, e há quem diz que o homem é o sexo forte e a mulher é o sexo frágil. Sinto muito informar que você, mulher, é a cada vez mais forte e os homens estão ficando cada vez mais frágeis. E esse programa veio para trazer o equilíbrio para você, homem que está fragilizado. Faça um resgate da tua masculinidade. E você, mulher que está muito masculina, se permita a viver o seu lado mais feminino. E ninguém mais encantadora para dar o início neste programa da Semana da Mulher. Uma mulher que tem uma história linda, que viveu muito forte o conflito de trazer a parte muito masculina e tá buscando essa feminilidade. Eu conheço bem de perto a história de uma mulher bem-sucedida, mas ela teve que viver papéis. Essa mulher é um exemplo para mim. Eu aprendi muito mais do que ela aprendeu comigo, eu com ela, nessa vivência que a gente teve junto. Aqui, Juliana Nicole, uma mulher que se lapidou através de dores, de sucessos e uma história incrível que vai mudar a tua vida a partir de agora. Mas ela vai se apresentar. Pega aqui nossa querida reprogramada de hoje, Juliana Nicole. A palavra está com você, minha encantadora Juju. Que delícia trazer a primeira mulher no nosso programa na Semana das Mulheres. Eu tô aqui irradiante e pronto para escutar um pouquinho mais de você, trazer essa tua história para esse povo se impactar positivamente. Eu sei parte da tua história. Sabe e eu muito, quero, tá, gente? E eu quero cada vez mais me encantar com você. E bora lá, conte um pouquinho mais sobre Juliana Nicole, encante e brilhe cada vez mais. E vamos viver esse nosso bate-papo de hoje. Que prazer estar aqui. E aí eu vou colocar uma coisa aqui do que ele falou ali. Ele falou que eu fui lapidada pelas dores e pelo sucesso, mas eu diria que por muitas derrotas. Esse é o ponto. Faz parte. Quanto mais do derrota processo você tem, mais sucesso você tem a chance de buscar. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas não entenderam ainda. Eu não sou nascida em São Paulo, sou nascida do interior de São Paulo, eles sabem a minha história, então assim, né? Eu quase fiquei tetraplégica com 11 para 12 anos. Eu tive uma hérnia de disco na coluna cervical que paralisou meu braço direito e meu braço esquerdo. Tive que operar, fiquei 1 ano e meio de colar cervical. Eu era nadador, eu competia, eu tinha uma vida extremamente ativa. Tive que parar e foi ali que eu entendi que os obstáculos da vida seriam grandes para mim e que eu teria que ultrapassá-los independente da situação. 1 ano e meio de colar cervical, uma criança que é uma criança de 11 para 12 anos, extremamente ativa. Eu nadava, eu tinha aula de inglês, eu ia à escola, eu tinha muitas coisas. E aí você ser parada, né? Você para. Eu operei em outubro, então eu já não fui mais à escola, já não fiz mais um monte de coisa. E ainda por cima tive que usar colar cervical diferente de todas as outras crianças. Aquela coisa aqui, um carro alegórico andando para todo mundo chamar atenção. E aí, diferente das outras crianças, com muitas restrições. E restrições essas que duraram durante muito tempo. Ali, foi exatamente ali que eu entendi que a chave da vida estava em ultrapassar. E além de ultrapassar, ser diferente era... Já foi forjada no ferro e no fogo logo muito aos cedo, 11 anos. Muito cedo. E ser diferente é também ser, possivelmente,
a diferença da vida dos outros, né? Opa, para. Repete. Ser diferente é também ser a diferença na vida dos outros. Você que acha que tem que entrar no padrão seguindo manada, Não. pode ser que essa tua diferença faça a diferença na vida do outro. Amei. Segue. E ser diferente é você ser você. Porque quando você quer se encaixar num padrão, você não é você. Você não vive a sua essência. Você não vive o você. E aí a vida foi me impondo limites e eu fui ultrapassando todos esses limites, né? Isso foi com 11 para 12, com 15 para 16 eu tive outra cirurgia que foi retirada de uma amígdala que já estava com reumatismo, porque eu, parecendo hoje não ser, mas que fui durante a minha infância, durante muito tempo, muito ansiosa, eu somatizava a minha ansiedade na dor de garganta que provocou um reumatismo. Essa você não sabia. Não sabia, essa é novidade. Exatamente. Eu tomava bezetacil todos os santos meses. Se eu ia fazer prova na escola, eu ficava nervosa, eu ficava com dor de garganta, febre de 41, de 40, dias e dias assim. E era na base da bezetacil. E me faz um resgate. Qual deles? Não quero que você relembre as dores daquele momento, porque é desconfortável, a gente vai ancorar. Tá tudo certo. Mas o que você não engolia? Além de eu não engolir, eu não falava, né? Então, mas aqui emocionalmente você não engolia. Eu era muito cobrada. E eu era uma criança, e assim, cobrada por mim, cobrada pelos meus pais, cobrada pelo ambiente. Então, assim, eu não tolerava, e aí essa é uma palavra muito importante, eu não tolerava tirar notas baixas. Eu não tolerava ser uma má aluna. Eu tinha muito padrão de autocobrança e sempre tive isso durante muito tempo. Até que fui lá, operei, fiz todas as coisas. E aí você vai entendendo esses processos, né? Você vai entendendo que eu tirei a primeira barreira. Obviamente, eu tive algumas faringites aí no meio do processo. É porque sai daqui, mas cai pra baixo. Sai, mas ela vai pra baixo. E aí, ao longo da minha vida, eu fui encontrando várias outras cirurgias. Algumas de estética, obviamente, mas outras, todas elas físicas, que a gente fala depois. Eu já volto aqui para contar elas. Volta. Mas, normalmente, quando você tem muito evento cirúrgico, você também tem muito evento interno que você não cuidou. Tá dando sinais. Tá? Que você não cuidou. Seu corpo somatiza muitas coisas. O corpo da gente fala mais do que a gente mesmo. Um parênteses. Na verdade, ele está falando, tem uma das formações que eu fiz, que chama Saikei, eu falei isso para você. Não mate o mensageiro antes de pegar a mensagem. O corpo, ele é um mensageiro. Então, você tá com uma dor de cabeça, ele tá te dando uma mensagem. Você tá com uma situação, você tá... E aí, todo mundo vai no médico para remediar essa situação, em vez de analisar e entender o que tá acontecendo. Obrigado por trazer à tona esse tema. Então, diga mais. Esse é um tema extremamente importante, porque quando você não olha pro seu corpo, você não entende as suas dores, né? Quando você não olha para as suas reações, você não entende as suas dores. Todas elas, a grande maioria, são reações provocadas por uma somatização, Perfeito. por um não cuidado com a sua saúde, por um uso excessivo de alguma substância, de álcool, até de alimentos que você São não deveria. fugas, né? E outras coisas, né? Hoje a gente vê aí, e eu vou num tema polêmico agora. Vai, que a vai que eu pessoa gosto de polêmica. gosta de polêmica. Eu também gosto. Tirando as pessoas que têm alterações hormonais importantes, quando você olha... Metabólicas necessárias. Exatamente. E aí são alterações que precisam de tratamento. Quando você olha para uma pessoa obesa, muito obesa, você vai diretamente àquela pessoa que está somatizando, colocando para dentro dores e emoções na comida, na bebida e até no não praticar exercício, entre outras coisas. Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões, não somente no físico, e entender o psicológico dessa pessoa, tá? E aí, quando você tira a comida dessa pessoa, quando você faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, você também... Mas você não curou Você tem que curar partes. causas, tem que curar o psicológico. Essa pessoa vai voltar a engordar se você não olhar para ela na condição psicológica dela, né? E aí, eu já fui embora, ó, tá vendo? Vai no flow, segue. E aí, ao longo do meu crescimento, eu fui indo até que, hora de fazer vestibular, hora de prestar vestibular, e eu acabo indo fazer nutrição numa federal do Rio de Janeiro. Eu estava em dúvida entre medicina, nutrição, engenharia de alimentos. Eu sabia que o alimento fazia muito parte da minha vida. Saúde, né? Saúde.
E basicamente eu fui muito influenciada pela minha avó e pela minha mãe, que sempre cozinharam muito bem, estavam sempre ali. Durante um período de segundo e terceiro ano, eu fazia salgado com a minha mãe, que vendia, e eu não tinha essa coisa... alimento, tava muito nutrição, presente, né? Cozinha. E aí, a minha mãe vendia isso aos finais de semana em Aparecida e eu ajudava. Então, eu chegava da escola, e aí é um ponto importante, tá? A gente não faz somente o que a gente quer nesta vida. A gente faz o que precisa ser feito. Aí é o que separa adulto de criança. Exatamente. Esse é um ponto que... Isso eu acho que deveria ser ecoado, falado. Tem que ser... dito. Digerido, processado e aceito, que dói menos. Dói muito menos, tá, gente? Porque assim, adulto tem que fazer o que precisa ser feito. E nessa época, eu ainda era adolescente, criança emocionalmente. Eu queria morrer de chegar da escola e ter que comer e ajudar minha mãe. Às vezes eu ajudava até 11 da noite, às vezes até 7 da noite. Enquanto todo mundo tava no clube, né? Estudando, fazendo as coisas. E eu tinha lá as minhas obrigações. E aí tem aquela frase mais de uma pai... vez está sendo forjada. Exato. E aí tem aquela frase de pai e mãe. Um dia você vai me agradecer. Isso daí não sei se é maldição ou benção, né? Não, mas agradece mesmo. Frase que você fala assim... Ai, na hora que você escuta, dá raiva. Mas depois você entende. Hoje agradece até... Eu amo, graças a Deus. Ainda bem que mamãe fez e papai fez, né? Mas são limites impostos que você não entende no primeiro momento, mas que aos poucos, se você se permitir entender, você também vai crescer emocionalmente. Fui fazer faculdade, tô lá fazendo nutrição, passei na federal, maravilhosa, até que o grande amor da minha vida, minha avó, é diagnosticada com Alzheimer. Eita, que desafio interessante. O Alzheimer é uma doença muito cruel, uma demência, que você vai esquecendo, principalmente o momento presente, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, o momento presente, e você só se lembra do passado. Lá do passado, e principalmente de coisas marcantes da sua vida. E aí quando você vê uma pessoa que você ama muito, adoecendo, e principalmente uma pessoa ativa, que teve 5 filhos, que saía de Guaratinguetá, ia para Arujá de ônibus, dar aula e voltava, e que fazia um monte de coisa, que final de semana cozinhava para a família. Você vê todo esse processo, você começa a se pensar, a se colocar numa posição, e agora, o que eu faço? Eu tranquei a faculdade e voltei embora para cuidar dela. Obviamente que estrategista que sempre fui, essa parte a gente abstrai. Eu tranquei porque eu não estava bem, obviamente. Fiquei 6 meses trabalhando com os meus pais no mercadinho, que meu pai tinha acabado de abrir. E mudando para casa da minha avó devagar. Eu tinha uma mochilinha da Kipling, aquela de saquinho que a gente tem até hoje em algumas marcas aí. E eu colocava umas mudinhas de roupa e deixava lá. Quando eles trabalho de formiguinha. Exato. Porque não dava pra olhar pro meu pai e falava assim, olha, eu tô indo mudar pra casa da minha avó pra cuidar dela. Ele não ia aceitar nunca. Era uma adolescente, já pré-adulta, mas que tava na faculdade. Isso que era 17, 18? Tinha 18. Tá. Que tava na faculdade, que tava numa federal, que tinha toda uma condição. Ele não ia deixar você sacrificar a tua vida... pra fazer isso. Por causa de uma pessoa que também já tinha vivido a vida dela. Mas que sacrificou a vida dela por muita gente. Mas ela dedicou a vida dela por várias pessoas, inclusive pela tua. Exatamente. Né? Então, que inclusive no podcast anterior, no número 7, se você sempre vai ter a oportunidade de rever, a gente fala sobre servir. Exato. E você está fazendo uma das coisas que também é a história de muito sucesso das pessoas, que é ser um servidor. Você foi agora também servida por ela, e agora você foi um pouquinho de servir a ela. Nada mais justo. Da onde veio essa maturidade com 18 anos, você perceber isso? O que você atribui isso a quê? Eu diria que a inquietude que viveu sempre dentro de mim em fazer pelo outro e entregar ao outro o melhor de mim. Quem me conhece sabe que eu acabo entregando sempre mais. Fato. Mais. E eu entrego de graça. Eu não entrego querendo que o outro, principalmente hoje em dia, tá? A gente amadurece e melhora muito isso. Sem ter a sabotagem da prestatividade. Exato. Hoje eu entrego porque eu quero entregar, mas sem esperar nada em troca. Você tem recurso. Ponto. E acabou. É isso. Em alguns momentos da vida eu entreguei esperando amor. Em alguns momentos da vida eu entreguei esperando reconhecimento. Quem nunca?
Mas aí você precisa enxergar que a sua entrega demais. E aí eu vou deixar um ponto aqui. Entrega demais, esperando algo, é algo que falta em você. Nunca vai ser. Que lindo! Uma entrega. Oxe. Adorei, mandou bem demais. Nunca vai ser uma entrega genuína. Quando você não espera nada do outro, tá tudo bem, é uma entrega genuína e tá tudo bem. Todo você virou excesso as costas, mostra uma falta. Exato. E esses excessos, quando a pessoa chora demais, sofre demais, é rígida demais, tem uma falta. Esse é um ponto importante. E aí eu volto, vou mudando devagarinho pra casa dela, vou fazendo e fico 6 meses sem estudar. E opto por fazer enfermagem, que era na cidade vizinha e que era o horário que eu tinha, porque à noite quem dormia com ela era eu. Então era o horário que eu tinha disponível para estudar. E nutrição era numa outra cidade mais distante e era à noite. Então assim, eu não tinha esta possibilidade. Dentro da estratégia que você tinha no teu momento, foi o melhor. Meu objetivo a melhor opção era: cuido da minha avó. A consequência é não consigo fazer nutrição. Ponto. Mas faço uma faculdade que tem a ver com servir. Enfermagem. Mas tem a ver com servir. Tem a ver com cuidado, tem a ver com cuida saúde. dela. Exatamente. E a vida é assim. Você escolhe um objetivo e você vai ter que deixar coisas para trás. E você vai ter que conduzir outras coisas de Charlie Brown Jr. falava, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. A gente precisa entender isso, que não dá para ter tudo, tá? E aí eu fui cuidando dela, fazendo faculdade, abri a Associação Brasileira de Alzheimer no interior, porque que legal. O cuidador do paciente que tem Alzheimer, que tem outros tipos de demência, é o maior doente nessa história. Quem mais sofre. É quem mais sofre. Porque o paciente não lembra. Ele vai viver no mundinho dele, E né? o cuidador, ele repete insanamente a rotina do paciente. Será que essa doença não é para desenvolver o cuidador a pessoa que tá ali? Não sei, porque é genético. Esse é um ponto. Então, a genética, Exato. Hoje você tem fatores epigenéticos, mas... Exatamente. Quando a gente tá falando desse quesito de, sei lá, quem acredita aí... Nada é por acaso. Nada é por acaso, tem o lado da espiritualidade, tem uma pancada de coisas ali. Aquilo que vem nela... reflete em volta dela. Isso. Será que não é mais pra quem tá em volta do que pra ela? Claro que ela não lembra. Então tá bom. Ponto. Então tá bom. É só isso que eu quero que traga pra consciência. E aí esse é um ponto importantíssimo, assim. Tudo que você vive reflete no outro. E tudo que o outro vive em volta de você reflete em você. Fato. Nem sempre a doença do outro é algo pro outro, efetivamente. Às vezes é pra você, que tá do lado, que tá convivendo, que tá aqui, que tá vivendo, ou qualquer outra coisa. Resumindo, minha avó, eu me formei em maio, minha avó morreu em junho. Foi muito casado. Não, na verdade, a minha avó morreu em maio, eu me formei em junho. Foi uma coisa atrás da outra. Ela morreu comigo. Eu e ela e eu apenas, no dia. Foi uma dor, mas eu digo que foi... Um alívio ao mesmo tempo. Foi um alívio, mas eu digo que foi importantíssimo esse processo. E aí, era pra mim a doença dela, porque eu não aceitava, antes de viver a doença dela, Entendi. A fala da morte. Então, a sua avó um dia vai morrer. Aquilo destruía a minha vida, destruía meu mês, destruía tudo. Como que você lidou com uma coisa que é certa, só que ninguém sabe lidar com isso? Isso vai chegar. Tem um termo na filosofia grega que fala que é o memento mori. Lembra que você vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo Todo vai mundo morrer, sua família vai morrer. E como é que é para lidar com este maior paradigma do Ocidente, que é lidar com a morte? Oriente é diferente, né? O Oriente ele lida com outra parada. Mas qual é quebrar esse paradigma? O ato de ver ela doente, de ver ela na cama, de ver ela de fralda, de ver ela dependente, que era definhando, de ver ela sendo consumida, foi fazendo com que eu entendesse que eu não tinha o direito de desejar a permanência dela aqui. É egoísmo, né? É egoísmo. Tá. Quando a gente não entende que a partida de alguém é também a passagem desse alguém, é também algo... Essa pessoa acabou a missão dela aqui de alguma forma, a gente também não entende que nós estamos carregando um certo egoísmo em relação ao outro. A posse. Muito egoísmo. Não é pouco. E aí, só que eu vou falar pra você uma coisa que eu quero trazer a reflexão pra aqueles que estão nos vendo e dar uma cutucadinha de um bom reprogramador. Você estava falando com quem era a pessoa? Vó. Ó. Viveu
uma vida. Cuidou. Ela viveu a vida dela. Boa. E se fosse uma criança de 5 anos? O fato aqui é que eu vivi isso também, né? Não é diferente de nada nem de ninguém. Minha avó morreu, eu estava formada em enfermagem e eu fui trabalhar na assistência e fui trabalhar na área. Eu posso não ter visto meus parentes morrerem efetivamente menores ou, né, que não tenham vivido, mas eu vi muita coisa na enfermagem. Porque você até foi tomar conta. Eu fui viver. Foi lá no hospital. E meu primeiro trabalho foi vigilância sanitária e epidemiológica. Quase ninguém sabe para que serve. Vamos dar um resumo rápido do que seria. Eu atuava fazendo vistorias em restaurantes, em hospitais, isso é vigilância sanitária, né? Tomando conta da questão da saúde pública. Mas eu atuava na epidemiológica com campanhas de vacinação, com doenças de transmissão, DST, AIDS, todas as tuberculoses da vida, todas as doenças de notificação compulsória, meningite, todas essas doenças que a gente tem que notificar a vigilância hoje em dia, eu atuava com todas elas, H1N1, tudo que você imaginar. Eu vi uma criança morrer em 6 horas, com meningite, e as pessoas acharem que ela tinha sido picada por uma cobra, porque ela tinha 2 machucados na perna. E essa criança... Não conseguiram identificar? Não. Não tiveram a competência? Não acho que seja competência. É um diagnóstico muito difícil. É difícil. Quando uma criança não fala, quando uma criança não tem... Ela não tem uma forma de se expressar. A destreza para te trazer a informação, é muito difícil de diagnosticar. E os exames demoram até para sair em algumas condições, porque era bacteriana, não era viral. Tem uma série de questões aí, né? Eu não só vi isso, como eu vivi a primeira epidemia de H1N1 do Brasil. Eu era enfermeira da vigilância, então eu fazia campanha de vacinação, eu determinava se liberava ou não vacina e eu visitava os pacientes. Todo mundo apavorado e eu vivendo esse momento e passando por isso. É aí que você entende que a vida é um sopro. Você pode estar bem hoje e amanhã você não está bem. E amanhã você não está aqui. Fora todas as outras coisas. Qual que é a única certeza que a gente tem? Que a gente vai morrer. Ponto. Posso ressignificar isso? Sempre. É uma passagem. A única certeza que eu tenho é que eu tô vivo, ó. Exato. Porque se eu morrer, pode ser que eu não sei. Ó, tá vendo? Pode ser que eu não saiba que eu tô morrendo. Que nem tem aquela cena do Ghost, que o cara morreu e ele levanta. Será que eu morri? Não morri? Pode acontecer. Então, tipo assim, eu sei que eu tô vivo agora. Respira aí comigo, respira. Caramba, eu tô vivo. Se eu morrer daqui a pouco, eu não sei. Então aproveita esse momento, estraga a vida à tona. E é legal se trazer esse tema, essa pauta, porque a gente fica muito preso em 3 pilares que faz com que as pessoas sofram, que é o apego. Importante isso, viu? O medo e a culpa. Que ancora a gente num comportamento extremamente tóxico, incapaz, que faz com que a gente prenda nosso processo evolutivo. E você conseguiu se desdobrar e evoluir muito forte num ambiente bem desafiador que é esse, porque você lidou com dores e o caramba. Ambiente doente, né? Faz parte, e você conseguiu, claro. Ali você vem com, e aquilo ali te forjou, né, e te faz uma mulher forte, mas ao mesmo tempo sensível, é isso que é legal, né, você continuou fazendo isso. Mas aqui, galera, na Semana da Mulher, uma mulher linda e radiante aqui com a gente. Essa mulher tem uma história que ela fez toda essa construção e ela vai falar, chegou numa... Aí eu quero que você fale da diretoria do hospital. Tô lembrado? Tá lembrado. E caiu pra um Masterchef, chegou lá pra cima das cabeças na parada. Faz esse jogo, isso, rapidão, já faz fazer. Ali pra gente... Porque a galera, vai pegar isso daí, porque é um ponto de virada, porque aqui para trazer esperança nas pessoas. E a gente nem falou de reprogramação, porque você já era uma reprogramada desde os 11 anos com um colarzinho no pescoço. Então me fala essa parada de sair desse lado da enfermagem e chegar no gestão e com as freiras. Eu sou muito inquieta. Eu sou muito inquieta. E eu brinco e falo com as pessoas que trabalhar pra mim é um dos maiores prazeres que eu tenho. Então as pessoas às vezes vão pro trabalho. Trabalhar é um hobby. Pra mim é muito gostoso. Eu sou alucinada, eu gosto. Tanto que assim, eu quase nunca tirei férias nesta vida. Porque eu ia... Não sei. Tá. Eu ia trocando os trabalhos, eu ia achando oportunidades pra crescer, pra aprender. Eu fui trocando de área ao longo da minha carreira na saúde, a ponto de eu
trabalhar num plano de saúde, sair do plano de saúde, voltar para ser 12 por 36 em Aparecida sem UTI. 4 meses depois eu assumi a gerência de enfermagem, a gente abriu o primeiro serviço de usuário de álcool em droga dentro de ambiente hospitalar. Eu recebi o Papa no Brasil, eu saí de lá, fui trabalhar no estado, tomar conta de 39 municípios, que eram os municípios do Vale do Paraíba, como saúde pública. Eu dei aula de saúde pública, eu dei aula em curso técnico durante todo esse período. Nesse meio tempo, como que foi receber o Papa? Foi incrível. Já era o Papa que tá hoje, né? Foi muito sensacional. Você sabia que eu dormi lá na pousada que o Papa dormia? É do lado da Santa Casa de Aparecida. Porque eu fui gravar um programa lá na TV Aparecida com a nossa querida Amanda Françoso. Maravilhosa. E eu dormi lá na mesma pousada que ele dormiu. Exatamente ao lado da Santa Casa de Aparecida. Era legal. Ali que eu trabalhava. Receber o Papa, você tem que planejar tudo muito antes. E você pensa desde um evento normal, que correu tudo bem, até uma catástrofe. Tem que Você faz criar todos os cenários. Tá. E é criar todos os cenários o tempo todo. Eu derrubei a rede de ar do hospital testando equipamento que ninguém sabia fazer. Assim, eu era a pessoa que fazia. Criava os cenários. Pronto. E aí viveu essa experiência com o Papa. E criou todas essas... Fui trabalhar no estado, chegou no estado, eu fiquei lá. E aí no estado tem uma questão que você depende da tripartite, né? Do município, do estado e do governo da União, né? Aquilo me incomodava muito, porque eu queria fazer, eu queria ter resultado, eu queria isso. E às vezes você tá com a mão amarrada, atada em muitos sentidos, né? E aí lá eu fui convidada para ser gerente administrativa de um hospital em São José dos Campos. Privado ou público? Os dois. Era híbrido? Era. Deficitário há mais de 20 anos, de reconhecimento. Deficitário em 3, 4 milhões mês. Com 500, 600 funcionários. Com 100 e poucos leitos. UTI fechando porque eles não tinham acesso a financiamento para manter a UTI. Oncológico, materno-infantil. Caramba, era... E com uma história, né, complicadíssima. E aí eu fui ser gerente administrativa. Cenário de guerra. Eu gosto de cenário de guerra, eu gosto da coisa, né? Mulher que gosta de desafio. Eu gosto de desafio, eu amo, assim, pra mim. Quer brilhar meus olhos? Me dá um desafio que funciona. E aí, eu cheguei lá, tinha uma diretora acima de mim. Com 3 meses estando lá, eu pedi demissão. E eu fui falar com a freira, que era um hospital filantrópico de irmãs, que eu sou apaixonada por elas. E com o meu diretor, eu falei, olha, eu tô pedindo demissão, não funciona, não tá dando certo. Entenda uma coisa. Por mais que você ache que as pessoas não estão vendo o que você está passando no trabalho, sempre tem alguém que está vendo e sempre tem alguém que vai falar. Seja uma empresa de família ou seja um lugar onde seja de irmãs, de padres, de qualquer coisa. Pega essa dica. Sempre tem alguém te vendo. Sempre. Qualquer que seja a empresa, tá, gente? Não acho que vai passar por debaixo do pano, não acho que vai ser... Uma hora aparece, Uma hora aparece. E aparece. E aí, na hora que eu fui pedir demissão, tinha a freira lá e tal. E tem uma coisa que é viver o presente, e o Gustavo fala muito sobre viver o hoje. Esteja no presente, observe as hoje coisas. É muito grande, filha. É o agora. É o agora, né? Mas assim, observe as coisas, observe o cenário. Isso. A irmã tava com a agenda dela virada ao avesso, assim. E eu falando, aí daqui a pouco ela olhou pra minha cara. E eu tinha um motivo pra falar tudo isso. Ela virou a agendinha dela, abriu a segunda página e falou assim, tudo que ela falou tá certo aqui, ó, já tô sabendo. Todos os funcionários me trouxeram essa informação. Você pode esperar 2 dias? Eu falei, claro, tá tudo bem. Eu fui embora pra casa, né, linda, achando que realmente ia ser assim. Chega 2 dias depois, os dois olham pra minha cara e falam assim, você fica e a sua gestora sai. E a gente gostaria que você ficasse. E aí eu me vi numa situação de novo de desafio, né? Eu tinha toda a veia da gestão, mas eu não tinha embasamento. Eu tinha um hospital deficitário com muita coisa para resolver, gerador para implantar, um monte de coisa para fazer. E eu tinha um desafio na mão, mas eu sabia fazer o negócio, porque eu fazia isso a minha vida inteira, independente de onde eu estivesse. Você já escutou uma frase? Você já escutou uma frase? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Exato. É isso. Fui fazendo. Com o primeiro ano a gente organizou. No segundo ano eu fui fazer um MBA de gestão. No terceiro ano, meu gestor chega e fala assim... Capacitando os escolhidos. Exato. Meu gestor olha pra minha cara e fala assim, a gente vai fazer um M&A do hospital. Peraí. Ele vai explicar. M&A, Merge and Acquisition. Significa que era uma fusão entre 2 empresas, aquisição. Só pra gente
criar, até que ela sabe, porque nem todo mundo sabe essa parada. Ou seja, eu vou vender um ativo que está funcionando para uma outra empresa, porque Mas você conseguiu sair da draga, colocou ela num status ela estava melhorzinho. ainda deficitária, mas não melhorou tava, perto do que estava. Ela estava 70% a menos deficitária. Melhorou bem, Melhorou filha. muito. Tirou ela da UTI. Tirei ela da UTI. Ela estava começar a respirar, assim. Boa. Mas a gente teve uma série de problemas com o financiamento do governo, uma Sim, série de sim. questões. E aí eu não sabia nem o que significava M&A. Aí. E eu assim na reunião, claro. M&A, lindo. Claro. E eu assim, Prazer, não sua... imagina. E não, quieto aqui, ó. E aí eu tenho Área de paisagem. eu tenho uma mania, que é uma mania muito minha e funciona muito bem. Eu escrevo algo que eu preciso aprender, ou eu entro no Google rapidinho assim, dou uma olhada, entendo. E eu anoto o que eu preciso estudar. Então assim, eu aprendo todos os dias uma coisa nova. Independente de ser um assunto que eu goste, ou ser uma palavra nova, ou ser um tema diferente. Sempre aprendendo. Isso é meu, assim. Todos os dias tem que aprender alguma coisa nova. Eu também. Fui pra casa, estudei, entendi o que era M&A e tal, não sei o que. No dia seguinte, na reunião, não, porque não sei o que, eu lá falando e tal. Aí daqui a pouco ele falou assim, preciso ter acesso ao data room. Eu falei, caramba, Que porra é essa? eu não vi essa parte. E agora? Isso me pegou de pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. E a vida tem um monte de pegadinhas. Você tem que estar preparada pra ela. Falei, Legal. claro, posso trazer a resposta pra você. Eu vou pesquisar, vou ver quem pode, né, dar o Eu tenho uma dado. dor de barriga, eu vou ali no banheiro. Meu dar um filho, Google. equilíbrio emocional é tudo nesta vida. Isso. Guarda essa informação. Plena. Fui, plena, aqui, ó. Cara de esfinge. Ó o medo aqui, ó. Ó, Ó o medo tá assim. aqui, ó. Esfinge. Boa. O medo aqui, a aflição aqui e a agonia aqui, né? Tudo que Faz a gente parte, mas fica, aqui, né? ó. E aqui eu Plena. assim, claro. Fui, fiz, tal, não sei o quê. Uma semana depois, eu tinha acesso a 3 data rooms. Eu podia entrar e fazer teste. Podia mexer, podia manipular. Mas é aquilo, você tem que ir atrás. Tem que correr atrás. Tem que ir atrás daquilo que você precisa. Fiz um M&A do hospital. No meio do M&A, eu olhei pro meu gestor e falei, não vai dar certo. Ainda somos deficitários o bastante para que eles não comprem. E eu tenho um projeto para te apresentar. E eu tenho 2 projetos para te apresentar. Além de e eu tudo, tenho 3 projetos. trouxe uma solução. A vida é essa, a gente tem que achar solução, independente do Uma problema. mulher foda. Mulheres, parabéns. Vocês são mais foda do que vocês imaginam. Tá vendo? Vai pegando. Eu falo que eu sou a pessoa que mais ama problema. Quem resolve o problema ganha muito dinheiro, viu, filha? Eu sou a pessoa que mais ama problema. Todo mundo fala assim, o que você gosta? Problema. Problema tem solução, sempre tem. É só pensar um pouquinho e ser estratégico. Resolve. E aí eu fui, fiz o segundo, fiz o terceiro, no quarto pro quinto. E ele assim, acreditando que ia vender. No quarto pro quinto, ele olhou pra minha cara e falou, deixa eu ver o projeto direito. Aí ele viu. No sexto projeto, ele falou, tá, não vendemos, obviamente, no M&A. E aí eu fui para um outro lado. Tratar com o município no qual o hospital estava a parte lá do pagamento, a parte do financiamento. Eu sabia que eles não iam conseguir chegar no valor que a gente precisava. Estrategicamente falando, você tem que ser tático e inteligente bastante para lidar com essas questões. Vou rápido aqui. Aí, o que aconteceu... Aí você pega rápido, né, filho, aqui esteja presente no momento. Só veio aqui. Então, ele só deu uma olhadinha assim no relógio e falei, já entendi. E aí, eu peguei e fui para uma reunião, a gente tirou o SUS do hospital. A hora que eu estou entregando o último paciente SUS, eu lembro que em 2017 eu fiz um curso de marketing digital que uma amiga minha convidou. Falou, vamos. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é um negócio que a gente faz na internet. Eu falei, vou, não é um tema diferente. Hoje é inevitável a gente ter essa parada, né? 17, gente. E eu escrevi nessa apostila que em 2020 eu mudaria de profissão. Até que... Objetivo, gente. Eu voltaria para a parte da nutrição ou para gastronomia. Até que eu entrego o último paciente... Eu faço a inscrição do Masterchef porque as pessoas me enchiam muito o saco. Porque tudo isso que eu fiz, eu também cozinhava para as pessoas, cozinhava para os amigos, fazia. Em paralelo, tava ali. Ensinava as pessoas a fazer as coisas, ensinava a armazenar, ensinava como fazer. Parênteses. Fale. Essa mulher tá aí na minha vida perambulando e até hoje Sabia que ele ia falar não isso. cozinhou para mim. Fica aqui A dica publicamente, e a cobrança. publicamente exposto. Pode deixar. Quando é? Vamos fazer. Vamos gravar para vocês. Quero ver. Ele vai ficar do ladinho cozinhando comigo. Quero ver. Inclusive eu gravei. Desafio. Inclusive eu lançado. gravei um curso de trabalho sob pressão fazendo uma pessoa cozinhar sem ela saber. Isso é uma Fica a dica, tem coisas boas aí. E aí o que aconteceu foi que eu fui, fiz inscrição do Master, depois de ter acontecido algumas coisas, eu apertei o Enter e 27 minutos depois me ligaram.
Fiz os testes, entrei. No primeiro teste eu já sabia que eu tinha entrado. É uma coisa que você presta, que você entende o movimento. Entrei no Master e aí eu vou contar um segredo. Conta pra gente, eu quero saber tudo. Eu não sabia quase nada das receitas clássicas que a gastronomia tem. Eu não sabia quase nada. E todo mundo assim, estudado, com caderno. Só uma coisa que eu não entendo muito lá. Tem Masterchef não sei o quê, níveis. Tem. Esse que você foi, que o amador. É o primeiro. Tá, Depois tem o profissionais, aí tem dos 60 a mais, tem das crianças. Beleza. Esse era o amador. Masterchef amador, tá. E aí eu fiz. Que já é alto nível, né? Se for ver bem. Tinham 42 mil pessoas inscritas. 42 mil pessoas entraram. Total 21. Caramba, já fala sério, mais do que medicina essa parada aí. É que você precisa ter destreza na câmera, você precisa saber falar. Tem um conjunto você precisa da ter um obra conjunto. aí. Porque assim, o Masterchef não é sobre comida, é um reality show. Tá. Ponto. E qual é a manha do gato que você pegou que você ia falar? A manha do gato é o seguinte, eu não sabia todas as receitas, não sabia. A galera estudava muito. Mas eu tinha uma coisa que é imprescindível, inteligência emocional. Show. Aquilo me segurou até o último detalhe, o último dia. E eu fazia uma coisa que era muito importante, era muito engraçado, que era assim, eu vivia o episódio. Eu gravava o episódio, eu vivia o episódio. Eu não tava pensando na final, eu não tava pensando no próximo. Passei 1. Passei 2, passei 3. É como se eu estivesse subindo os degraus. Em alguns momentos você erra, óbvio, né? Eu levava uns esporros maravilhosos, assim. E aí você volta o degrauzinho e fala assim, tá bom, respira, sobe mais um. Pezinho no chão, vambora. Sobe mais um. A vida é assim, tá, gente? A gente precisa entender que o objetivo tá lá e você vai cair, você vai levantar inúmeras vezes. E aí, eu cheguei em 4º lugar. Quando eu saí, eu já estava sem emprego, porque eu tinha pedido demissão no meio da gravação do hospital e falei que eu ia estudar gastronomia, porque eu ia entrar no mercado. Eu saí numa semana, 2 semanas depois eu já tinha feito a minha inscrição na Le Cordon Bleu, que é uma escola de gastronomia reconhecida mundialmente. Entrei na Le Cordon Bleu, fiz Le Cordon Bleu. Óbvio que eu peguei pandemia no meio do caminho. E aí eu tive que me reinventar. Porque, bagulho é doido. Você não tem controle de nada, né? Não. Você programa as coisas e de repente você tem surpresinhas. Eu pensei assim, 9 meses de Le Cordon Bleu. Pego minha rescisão, pego tudo programadinho, certinho. Pago, programado. Lindo. Pago lindinho, bonitinho. Vou trabalhando nesse meio do caminho, vou fazendo evento, vou fazendo publicidade, vou fazendo o que dá pra fazer. E aí eu me restabeleço e vou pro mercado. Ah, que lindo. Todo programadinho. O projeto é maravilhoso. Só que Deus tem um poder de falar assim, querida, você tá achando que você manda em alguma coisa? A gente não manda em nada. No final das contas, a gente não manda em nada. Esse é o ponto, tá? A gente só tem que fazer a tarefa de viver. Por isso que você tem que transformar tudo em dádivas e oportunidades. Exatamente. Resultado, pandemia, tal, não sei o que, atrasou tudo. Eu perdi 27 eventos que eu tinha já programados. Eu tive que parar tudo. No começo da pandemia, eu fiz uma cirurgia, porque eu precisava fazer. Aí eu fiz uma cirurgia, todo mundo apavorado dentro de casa, eu entrando no hospital pra operar, né? Linda, bela e formosa. Eu falava assim, gente, o BO não tá agora. Porque eu tinha trabalhado com epidemiologia. Quando você sabe a epidemiologia da doença, você sabe quanto tempo vai demorar, você entende o processo da doença, você entende tudo isso. Fui, fiz, passou, beleza. Terminei Le Cordon Bleu. Quando eu terminei Le Cordon Bleu, a prova final era um prato autoral. E eu, curiosamente, tem uma coisa com peixe, né? Engraçado. Eu entrei no Master com peixe, eu saí no Master com peixe. A minha primeira prova do básico do Le Cordon Bleu foi peixe. O intermediário foi peixe e o avançado era peixe. Tudo sorteio, tá? E aí, Aleatório, não foi você que escolheu. Não fui eu que escolhi. Aí, meu prato foi... Eu trouxe uma técnica que não tinha no Brasil, que era usar uma cola de proteína. E eu pesquisei. Meu prato também foi 1000 folhas de peixe. Eu fiz um monte de coisa resumindo. Eu sou a brasileira que tem uma titulação pela Le Cordon Bleu hoje, porque eu tirei de 5 notas na prova final. Eles normalmente não dão 5 para absolutamente ninguém. Nota 5 para eles é como se você tivesse um padrão de chefe de cozinha. Eu tirei 3 5s, um 4,8 e um 4,9. Sensacional, hein, Meg? E aí, quando eu saí do Master, tem uma fala da Ana Paula Padrão que ela fala que eu precisava de pitadas de sutileza e de sensibilidade, porque ela apostaria em mim em qualquer situação da vida, porque eu era muito focada, eu era muito determinada, mas que faltava uma sutileza. E aí eu falo pra todo mundo, gente, era óbvio.
Eu dava um aviso de óbito aqui, eu dava um aviso de nascimento aqui. Eu não podia me envolver em Você nenhuma das tinha que ser emoções. fria, teoricamente. Você precisa, na situação que você tá, se adaptar a ela. E aí, quando acabou a minha prova da Le Cordon Bleu, o que eu mais escutei foi: é um prato potente, incrível, mas extremamente sensível, extremamente delicado. Exatamente aquele que você assimilou aquela informação. E era o que eu precisava buscar. Que legal. E ali eu vi que eu consegui entender e mudar Você criou o balance. o equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio. Legal. Na vida tudo é equilíbrio. E aí eu fui fazer um monte de coisa. Fiz curso, fui gravar curso online, fui não sei o quê, fui ser chefe de Barilla, que é uma marca de massas. E na Barilla tem um episódio engraçado, né? Os desafios que a vida te coloca. Primeira coisa, fazer carbonara. Adoro. Pode ser esse Eu prato? morria de medo de fazer a emulsão do carbonara. Primeiro prato que o chefe pede pra eu fazer. Carbonara. Cai aí pra dentro, filha. E aí tem um segredo na vida. Tudo que você acha que você tem muito medo, ou tudo que você acha chato, ou tudo que você não entende, claramente você precisa estudar mais, você precisa treinar Só mais, isso. e você precisa fazer mais. Porque a hora que você entender, a hora que você souber, Muda o jogo. vai deixar de ser exatamente tudo isso. Isso funciona pra qualquer coisa. Aí fui fazer... Demônio que era grandão fica pequenininho, né? Nem existe mais. Deixa de existir. Fui fazendo. Eu fiz 6.000 carbonaras. Mais de 6.000 carbonaras ao 6.000. longo de Barilla. Aprendeu, né? Aprendeu não, eu faço de olho fechado. Virou um especialista. E esse é um movimento muito importante. Você vai fazendo, o negócio fica natural. Ô, Ju, e conta pra mim uma parada. Porra, puta história sensacional. De desenvolvimento a ferro e fogo. Ao mesmo tempo com sutilezas. Pitadas de sutilezas. Pitadas, doses de amor, de carinho, de desenvolvimento. Você teve aí um puta de um presente, de viver uma experiência. Os seus momentos de fama, de glamour. Aí tem os seus momentos de baixa, essas coisas todas. E aí entra na tua vida a reprogramação comportamental positiva, que você já tinha vários códigos muito bem claros dentro de você. Eu tenho uma analogia que, para quem, por exemplo, tem um grande amigo que me estimulou a estar fazendo o Reprograma Cast, que eu sou grato, o Frank e a Jaque. São dois caras, duas pessoas, casal sensacional, são músicos de altíssima qualidade. Meu filho é um menino que toca uma guitarra e ele também me apresenta vários guitarristas e tem... Você deve ter escutado falar já no Eric Clapton. Maravilhoso. É um guitarrista excepcional. Só que tem dois caras que chamam de Steve Vai e Joe Satriani. Maravilhoso. A Steve Vai é um pouquinho mais Joe Satriani e Eric Clapton. Com toda humildade, tá? Eric Clapton toca muito. Sim. Eric Clapton. Aí eu tô aqui escutando. Aperta aqui, Jô. Tim. Você tira aquela melodia perfeita. Eu percebi que ao nos encontrarmos, a gente teve uma baita de uma troca, uma experiência, porque não foi, o desenvolvimento não é unilateral. Não. Dos Ele é dois sempre lados. bi. A gente é sensacional. É uma estrada, uma via de mão dupla sempre. Por isso que eu tenho hoje milhares de clientes desenvolvidos olho no olho, individualmente. E cada podcast também é um resgate sensacional. E obrigado por trazer essa tua história. Onde é que entrou nessa história linda de sucesso a reprogramação? E se é que ela trouxe ganho pra você, qual foi? Vamos lá. Eu acho que a reprogramação é a cereja de um bolo que eu já estava fazendo há muito tempo. Pra mim, o grande ponto é esse. Eu sempre fui uma pessoa que viveu muito no futuro, espelhado do passado e aprendendo no presente, mas muito focada no amanhã, no que eu preciso fazer, aonde eu quero chegar. E aí a ansiedade me consumia muito e eu deixava de aproveitar o agora, o hoje, o momento, o minuto e o segundo daquilo que a gente tá fazendo. A reprogramação, ela fez assim comigo, ó. Senta, respira, sintetiza e vive agora, exatamente agora. Trouxe pra mim uma liberdade excomunal do meu futuro e do meu passado. Delícia. Porque a liberdade de você poder viver o agora, 120%,
estando aqui 120%. Tanto que o Gustavo olhou no relógio, eu vi. Eles mexeram no celular, as pessoas que estão aqui mexendo no celular, eu vejo tudo. Você percebe. Eu percebo o ambiente, mas eu tô aqui, eu não tô pensando Você tá que presente. logo depois eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer, eu vou Tem um fazer planejamento. e pronto, acabou. Dentro do planejamento do dia, você também tem que criar os vieses do que deu errado e do que pode dar errado. A partir do momento que você entende que, tipo, meu horário era tal, eu atrasei em tal coisa, mas daí eu posso atrasar tal coisa, ou eu não vou fazer tal coisa, você tem o direito de viver o agora, estando no agora. E aí a reprogramação, ela me trouxe leveza. Que delícia. Leveza É gostoso, né? de poder enxergar a borboleta, de poder respirar até no momento em que eu estiver nervosa e entender que naquele pratica momento... isso com constância? Todo dia. Toda hora? Todo dia. Eu tenho momentos de estresse constantes. Hoje eu trabalho numa marca de carnes, na Vessel. Eu entrei na Vessel sem cargo. Literalmente. Não sabia, tô ali. Eles sabiam que queriam me contratar e queriam entender onde eu me encaixaria. Segundo reza a lenda, acho que em inglês vessel era um barco, um navio. E você entrou no navio à deriva. A história deles Agora história deles é muito sensacional, assim, fora do comum. E aí o que aconteceu foi que em 3 meses eu fui fazendo processos. Mas você também é uma mulher descolada, inquieta, foi caçando assunto, né, fia? Eu não só cacei assunto, como eu já faço quase tudo de todas as áreas. Porque eu vou arrumando processos. Aí eu fui fazer GTM. Ô, Vécio, pode dar uma carninha pra ela cozinhar pra mim, que ela não cozinhou nada até agora, pô, caramba. E aí eu fui fazer um projeto que chama Go to Market, né? Que é uma Legal. reestruturação da marca pro mercado e pra dentro, pra crescimento da marca. Eu fiquei no GTM, eu já fui fazer outras coisas, eu faço projeto, eu resolvo não sei o quê. Eu tô intimamente ligada com o CEO. Então, assim, eu vou fazendo muitas coisas. Legal. Em 7 meses, eu sei muito mais da empresa do que você pode imaginar, assim. Mas, ó, só pela história que ela acabou de contar, vocês já viram a competência que essa mulher tem, né? E aí eu consigo fazer tudo, entende? Tipo, eu consigo... Essa prática da presença te Eu facilita consigo ser estar mais presente. produtiva ainda. Eu consigo... Não tem ganhos. Além de estar presente, você se tornou mais produtiva. Produtiva porque você sabe até onde você pode ir ou até onde você pode ultrapassar. Porque quando você sabe... Você otimizou recursos. Exato. Quando você sabe o que você sabe fazer, você não enrola no que você não sabe. Vai direto ao ponto. Você vai direto ao ponto. E o que você não sabe, você sabe que você vai ter que gastar energia fazendo algo pra estudar, pra entender, contratar alguém pra que aprender. possa fazer isso por você. Ou você pode olhar e falar, não sei. Alguém pode fazer pra mim? Ponto. Bem. E aí tem uma coisa que eu falo, e é Semana da Mulher, e eu quero trazer isso aqui, Fala. ser vulnerável é ser forte. Caramba, a Brené Brown tem um livro encantador dela. Tem mesmo. E também tem na Netflix O Poder da Vulnerabilidade. A vulnerabilidade te dá o poder. E aí eu queria muito que a mulherada escutasse isso. Porque a grande mulherada, eu quero ser forte, eu quero ser uma mulher forte. Eu escuto isso no meu Instagram quase todos os dias. Assim, minha vontade é de pegar o pescocinho e falar assim, olha pra você. Entenda que isso não funciona. Quando você é vulnerável, quando você tem uma parte de vulnerável você... é ser forte. Quando você tem uma parte de você de vulnerabilidade, você tem a oportunidade de expandir, de crescer, de aprender. Você tem a oportunidade de ser mais, porque você tem a oportunidade de pedir ajuda. Você tem a oportunidade de tratar. Que você não tem a sabe. oportunidade de estudar. Cuidada. Você tem muitas oportunidades. A gente acha que quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, a gente está dando acesso ao outro. Na verdade, não. Você só dá acesso ao outro se você quiser. O outro não tem direito de fazer nada com você se você não quiser. Perfeito. Mesmo sendo na sua vulnerabilidade. Perfeito. O ponto é, quando você dá acesso à sua vulnerabilidade ao outro, você também é forte o bastante para aprender mais, para crescer, para expandir, para viver outros mundos que você não tinha conhecimento. Perfeito, Juju. E eu vou falar pra você. Uma reprogramada que tá mais pra reprogramadora. Adorei estar com você nesse momento, Ju. Tem Prazer aqui é todo um reconhecimento pequeno pro tamanho da tua grandiosidade, mas eu quero deixar uma lembrança pra você do Reprograma Cast. Maravilhoso. Tá aqui. E aqui a gente sempre fala da forma da gente trabalhar a presença, já fica a dica para vocês utilizando os seus 5 sentidos. Então, tá aqui um presente
de coração pra você. Obrigada. E veja aí, abre e tenha uma experiência sensorial. Eu senti o cheiro. Daí, né? Já senti o então cheiro. abre aí, veja Eu acho que tem... na vida, quanto mais presente você tá, mais você sente. Com certeza. Então assim, é uma caixa, é tátil, tem barulhinho, tem não sei o quê, porque se você mexer faz barulho. Tem o visual. Visual, gente, é essencial, tá? Você acha que não, mas visual diz muito de você. Não achem que o visual não fala sobre você, porque fala, tá? Que lindo! Aí. E aproveitando, água. Exatamente para você beber água, para você ir no teu treino, tomar tua proteína, teu suplemento. Tadeu, obrigado por ser o nosso patrocinador aqui do Reprograma Cast. Outras pessoas que se quiserem estar investindo aqui no Reprograma Cast, fica à vontade de entrar em contato comigo. Tadeuzito, tá aí o QR Code da Health Plastic, que é essa empresa que fabrica essas coqueteleiras. Se você quiser saber mais e construir a tua marca usando este tipo de material, fica à vontade. Caderno. Olha lá, o caderninho para você fazer suas anotações. Sua história. E você pode diários fazer de o bordo. diário de bordo. Você já contou o que é diário de bordo para eles? Se você quiser fazer um breve resumo, é porque eu só conto pros reprogramados, filho. Ô, gente, como assim você tá falando diário de bordo aqui? Não cada um com seus problemas. Eles que tem que aprofundar mais na reprogramação, mas eu dou essa deixa pra você dar de presente pra eles. Se eles estão assistindo até aqui, todo final do dia, presente. você escreve o que foi maravilhoso pro seu dia. E o que você, em teoria, precisa olhar ali. Você deixa ali para dar uma ajustada. Mas, obviamente, antes de dormir, você vai potencializar o que foi bom. Você vai trazer o que exatamente você trouxe de bom. E não existe um dia ruim o bastante que você não tenha nada de bom. Pensa nisso. Às vezes... Respirou, tá bom, fia. Respirou, tá bom. Às vezes uma pegada na sua mão de alguém que te ajudou, você tropeçou na rua... a pegada na sua mão. Um temperinho de um feijão bem feito. Uma comida boa, um abraço que você não esperava. E aí, quando você escreve o que aconteceu no seu dia e você começa a aperfeiçoar o diário de bordo, você vê tão mais coisas boas. A base dele é a gratidão. Você vê tão mais coisas boas. Quanto mais você agradece, a graça desce. E aí você agradece e vai dormir e você levanta outra pessoa. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E agradecer é agradecer até pelo ruim, tá? Porque o que é ruim hoje pode ser ótimo amanhã. Lembra que eu falei da minha mãe? Putz, eu ficava brava que eu tinha que trabalhar. Hoje eu amo, sou alucinada. Um dia você vai agradecer. E eu agradeço, mãe, obrigada. É isso aí. Ju, mais uma vez obrigado. E também aproveitando, quero agradecer ao Léo, meu grande parceiro, um grande empresário e que também é nosso patrocinador aqui do Lush Motel, o maior e melhor motel aqui do estado de São Paulo, do Brasil. O Lush, QR Code aqui, você, marido, mulher, esposa, parceiro, amigo, seus amantes, o que você quiser, conceito de hospitalidade. Aqui você vai viver experiências que nenhum motel oferece, porque aqui não é só sobre festinhas, coisas obscuras, aqui é sobre você viver experiências maravilhosas com o seu cônjuge. Entra no QR Code, 30% de desconto, porque aqui é sobre felicidade, positividade, bem-estar. É isso que oferece o Reprograma Cast e os seus parceiros que estão aqui. Então clica no QR Code, já aproveita 30% de desconto, é algo maravilhoso. E você tem que aproveitar isso e trazer mais felicidade, faz bem pro corpo, pele fica linda. Vai lá e aproveita. Ju, eu quero que você me traga aqui uma mensagem para aquela tela, para aquela lente da verdade, uma mensagem que ecoe para a eternidade. Se você pudesse, numa forma sintética, direta e objetiva, a única coisa que poderia deixar por uma eternidade que tudo fosse apagado, o que você deixaria de mensagem para essa galera? O dia que você entender que o controle da vida não é seu e que você aprender a melhorar e aperfeiçoar o que você é no momento do agora, você com certeza vai ser feliz por ser você. Caramba, mulher
mulher foda. Muito obrigado, Ju, por estar aqui encantando e sempre trazendo essa tua inteligência. É possível sim ser bonita, inteligente, bem-sucedida, tudo numa coisa só. Aqui tá a prova disso. E você, mulher, continue sendo essa tua versão divina. Muito obrigado por estar até aqui neste momento. Você, mulher, homem, você que tá aqui, ser humano, que é o mais importante. Reprograma Cast, um programa que é para transformar você de dentro para fora, de fora para dentro. Nosso 8º episódio foi a coisa mais linda, então curta, comente, compartilha, já se inscreva no canal, ative as notificações e se prepare para o próximo episódio, que também vai ser uma história que vai transformar a tua vida para ainda melhor. E se você assistiu até aqui, hashtag eu reprogramei e bora contagiar cada vez mais essa vida positivamente. E seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. Pessoas felizes e positivas não enchem o saco de ninguém, traz solução e encanta cada vez mais esse país, esse planeta Terra, deixando cada vez mais qualidade de vida e uma vida mais gostosa de ser vivida. Um beijo e até a próxima.